Olá, pessoal, beleza? Sou o professor Luiz Fernando, aqui do canal História para Vencer. Seja muito bem-vindo. Vamos lá trabalhar História Geral para a SpaceX, pessoal. Então, vamos que vamos. Desagregação da sociedade feudal é a aula de hoje. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média, os diversos aspectos da Baixa Idade Média. Tá? Mas como nós falamos em aulas anteriores, nós dividimos a Idade Média em duas fases, tá beleza? Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Então a gente dividiu a Idade Média em duas fases. A fase da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, tá bom? Então, fizemos até uma espécie de gráfico aqui para identificarmos que lá no século V nós temos o início da Idade Média e no século X, nós vamos ter no século X, século XI, o auge da Idade Média, o auge na formação e o auge do feudalismo nos séculos X, século XI. A partir do século XI, nós vamos ter aí o declínio do feudalismo. Bom, então a gente vai estudar os principais aspectos da Baixa Idade Média. Show de bola? Então vamos lá, é a desagregação da sociedade feudal. Então nós temos aí um período de transformações. Na Alta Idade Média, nós vimos ali que no feudo, por exemplo, ocorreu a baixa circulação de moeda na Europa. Observe que eu falei aqui, a baixa circulação de moeda, ou seja, comércio reduzido. No feudalismo, predominou ali no século X, século XI, predominou a descentralização política, tá? A autossuficiência dos feudos também predomina. E também ocorreu um desenvolvimento técnico-científico, que nós falamos lá na outra aula, mas vamos abordar um pouquinho mais na aula de hoje, sobre o desenvolvimento técnico-agrícola. E esse desenvolvimento técnico-agrícola ocorrido entre os séculos X e XI, isso provocou o aumento da produção agrícola, consequentemente. E com o aumento da produção agrícola, também ocorre o quê? A formação de excedente, onde os europeus eles passarão a comercializar esse excedente agrícola. Ora, galera, se você está com um pouco de fome, se você precisa comprar legumes, verduras e frutas, geralmente a gente corre para onde? Nós corremos para as feiras. Então, no século X e XI, essas feiras ficarão mais constantes. Então, ao invés de uma feira ocorrer de forma mensal, uma vez por mês, elas vão ocorrer em certos lugares da Europa de forma semanal. Inclusive, com o passar do tempo, ela será diária, ok? Bom, então a gente vai abordar um pouco sobre esse aparecimento das feiras e, consequentemente, também o aparecimento das cidades, beleza? Então, dos muros, das muralhas, das comunas e dos burgos, nós vamos falar também aqui. Bom, o outro acontecimento marcante da Europa, da Baixa Idade Média, século X, século XI, foi o quê? Foi a cessão de invasões, de invasões bárbaras. Ou seja, os muçulmanos se estacionaram no norte da África. No século X, eles param de investir constantemente no sul da Europa. Já haviam conquistado a Península Ibérica lá no século VIII. Reinos cristãos, ou seja, senhores feudais do sul da França, vez por outra vão atacar esses muçulmanos ou mouros da Península Ibérica. Mas, enfim, no geral mesmo, as guerras diminuem na Europa no século X. Bom, se não vai ter tantas guerras assim, o que vai acontecer com o quantitativo demográfico do europeu? Vai aumentar. Ora, a produção de alimentos já está aumentando e a quantidade de europeus também. Seja ali na nobreza, aqueles que nasceram para guerrear, o quantitativo demográfico de nobres, descendentes de senhores feudais, vai aumentar. Mas aí vai acarretar no problema. E qual é esse problema? Esses nobres, os filhos dos senhores feudais, eles não terão guerras para conquistar feudos, terras,
ok? Então, pelo direito de primogenitura, nesse caráter de hereditariedade, só o primeiro filho é que recebia o feudo. Os demais tinham que recorrer às guerras, né? Pedir arrego para outros senhores feudais. Mas sem guerra, aí fica complicado. Então você vai ter muitos nobres que não tinham feudos. E isso vai acarretar num problema social muito grande nesse estamento da nobreza. Bom, sem guerras também, muitos servos vão trabalhar, vão produzir gêneros agrícolas, vão produzir o excedente. E o que vai acontecer nesse processo? Ora, a galera está comendo bem, né? E sem televisão, o que é que vai rolar? Filho! Então, o quantitativo demográfico de trabalhadores comuns, servos, camponeses livres, os vilões e tal, então aumenta também. Mas, naquele manso servil, aos arredores do castelo, vai faltar terra para todo mundo, para toda essa galera aí. Então, vamos ter mais crise social na Europa a partir do século XI, beleza? Então, o aumento do quantitativo demográfico foi provocado primeiro pelo quê? Pela grande quantidade de produção de alimentos. Outra, cessão de invasões bárbaras, certo? Do norte, os vikings, do leste, os magiares e do sul, muçulmanos. Ausência de guerras. Século X, século XI, aumento do quantitativo demográfico. Então, o que essa galera inteira vai fazer? Ou essa galera ociosa vai fazer? Olha, eles vão roubar. Então, vai haver, né, o aumento da criminalidade ali na Europa a partir do século XI, ok? A partir do século XI. Então, a Europa está passando por essas transformações, galera. É isso que você vai ter, né, que se ligar. E a outra coisa que ocorre também nesse processo é que as cruzadas, que nós vamos falar depois, elas vão acontecer a partir de 1095. O Papa Urbano conclama os cristãos, principalmente aquela galera que estava sem fazer nada, para empreender uma cruzada, ou seja, uma guerra contra os muçulmanos. As justificativas a gente vê logo a seguir. Mas o que eu quero dizer com isso é que as cruzadas, elas serão responsáveis, elas terão como consequência, na verdade, o reaparecimento do comércio, né? Como muitos historiadores gostam de destacar, o ressurgimento do comércio. Mas se ligue aí, o comércio na Europa Ocidental, não foi eliminado, ele ficou reduzido. Mas as cruzadas vão desenvolvendo cada vez mais o comércio na Europa Ocidental, através das feiras que ficarão estrategicamente localizadas o quê? Nas rotas por onde passavam esses cruzados, ou seja, nobres, pessoas comuns que iam com as suas lanças, com as suas roupas com uma cruz, certo? Bordada na sua roupa, até o Oriente, até o norte da África, até a região do Levante, certo? Na Ásia Menor e também em Constantinopla. Essa região do Levante que eu falo aqui para vocês, olha, futuros oficiais do Exército Brasileiro. Então, observem aqui essa linha que eu vou fazer, ó. Uma espécie de L ao contrário. Então, nós temos aqui, ó, o Rio Nilo, beleza? Só para você, né, se localizar nesse meu belo mapa. Então, nós temos aqui, ó, o Egito, o norte do Egito, beleza? Então, vou falar aqui das regiões, ou seja, dos países na atualidade, para você identificar essa região do Levante. Então, eu tenho o Egito no norte da África. Aqui eu tenho Israel, mais acima eu tenho o Líbano, ok? E aqui mais acima a Síria. E aqui a famosa Ásia Menor, mas hoje boa parte da Ásia Menor é a Turquia. E mais aqui acima nós temos a antiga cidade de Constantinopla. Ok? Hoje, Istambul. Então, a região do Levante que eu falo aqui para vocês é essa região aqui, ó, do norte do Egito até a Síria, tranquilo? Então, essa área aí já era conhecida pelos europeus, produtos da Península Arábica, produtos da Índia e da China
chegavam através de caravanas via marítima, o Mar Vermelho, aí, ó, ao lado, né, do Egito, no Egito e a Península Arábica, chegavam por terra a Rota da Seda, China, até a região do Levante, até o principal entreposto comercial que os europeus já conheciam muito bem, que era Constantinopla. Perfeito? O que eles compravam em Constantinopla? Eles compravam as famosas especiarias, tá? Então, essas especiarias, esses temperos, artigos de luxo, né, e temperos, chegavam até Constantinopla. Perfeito? Porém, esse comércio, por muito tempo, no século VIII, século IX, século X, estava bloqueado. Então, os muçulmanos, eles impediam, eles dificultavam, na verdade, o comércio da Europa Ocidental, de europeus ocidentais, com a região do Levante e, por conseguinte, lá em cima, Constantinopla. Show de bola? Então, nós temos aí essa situação. Bom, o comércio, essa intensa atividade comercial, provoca o ressurgimento, né, ou o desenvolvimento de cidades. Galera, nem todas as cidades europeias, elas ruíram com a decadência do Império Romano. Algumas ficaram intactas. Então, elas se fortalecem através do comércio, principalmente as cidades italianas, no norte da Itália, ok? E outras aparecerão em toda a Europa, seja no norte da Europa, lá na região próxima ao Mar Báltico, seja ali na região do Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, e mesmo na Península Ibérica, porque os reinos cristãos, eles vão expulsando os árabes a partir do século XI, ali da Península Ibérica, e novas cidades, e por conseguinte, novos entrepostos comerciais surgem ali na Península Ibérica, tranquilo? Então, muitas cidades vão aparecer. O que diz um historiador chamado Flávio de Campos? Flávio de Campos diz assim, no livro dele de ensino médio, Oficina de História, aí ele diz assim, o ar da cidade liberta, né? O ar da cidade liberta. Então, quem que falava isso? Quem pensava nisso? Os servos. Então, era o sonho do servo, aquele servo da gleba, que estava preso às obrigações feudais. O sonho dele era sair daquele feudo, daquele feudo, e fugir para as cidades, porque o ar da cidade liberta, pô. Na cidade, os caras já estavam ganhando salário, já estavam ganhando salário. Então, uma jornada de trabalho, o cara ganhava um salário. Entenderam? Então, essa turma lá na Idade Média que trabalhava em uma oficina, que trabalhava numa corporação de ofício, por exemplo, ganhava um salário por sua jornada de trabalho. Então, nós temos aí o nascimento de uma classe, do proletariado, mas a gente vai chamar essa galera, esses trabalhadores que trabalhavam por jornada de trabalho, de jornaleiros. Então, os jornaleiros eram os trabalhadores urbanos das oficinas artesanais, que trabalhavam por um salário. Beleza? Então, você já tem aí o surgimento dessas coisas todas ali na Europa da Baixa Idade Média. Bom, galera, e claro que a burguesia, ela aparece aí nesse momento. A burguesia, ela vai acumular capital, tá? Mas esses burgueses cristãos que acumulavam capital, eles começaram a, por exemplo, questionar a autoridade, ou melhor, a questionar a doutrina, certo? Aquela doutrina imposta pelo clero católico. Então, muitos burgueses passam a questionar aquela doutrina, tá? Então, nem todos vão concordar, por exemplo, com a proibição da prática da usura, ou seja, emprestar dinheiro cobrando juros, porque para a Igreja Católica não se cobrava pelo tempo, o tempo só a Deus pertencia. Então, esses burgueses passam ali, né, a não mais querer ter fé para entender essa lógica de proibição da usura, ok? Então, eles vão buscar respaldo, justificativa, através de estudos, através, né, do pensamento de teólogos que apareceram, né, na verdade, na Europa da Idade Média, que também contestavam essas doutrinas, como nós já falamos aqui, né, anteriormente. Beleza? Eu creio que sim.
mas se não falamos, a gente fala agora. Então, por exemplo, o arianismo, o padre Ário, questionava a questão da essência de Cristo, ok? Se ele havia a Santíssima Trindade ou não, certo? Então, você tem ali os padres John Wycliffe e John Hus, o tcheco e o inglês, que queriam, por exemplo, a tradução da Bíblia para o idioma local, né? O Hus, o tcheco, queria a tradução da Bíblia do latim para o tcheco. O Wycliffe, o inglês, queria ali a tradução da Bíblia para o inglês. Isso ainda na Baixa Idade Média, tá, galera? Ali por volta do século XIV, ok? Século XIII, século XIV. Então já havia aí esses movimentos de contestações junto à doutrina da igreja. Então veja, não era contra a igreja, mas era contra a doutrina. Então a lógica para você gabaritar as questões da SpaceX, do que eu estou falando agora, desse momento de transformações, é que você tem que entender que há a mudança social, a mudança econômica, vai haver a mudança política, porque a gente vai ver que vai ocorrer a centralização do poder lá no século XIV, já começa no século XI, mas fica mais fortalecido no século XIV, que o universalismo, né, diante de todas essas transformações, também há mudança na mentalidade dos europeus. Então eles começam a ficar mais antropocêntrico e menos teocêntrico, beleza? Então isso já começa aí na Baixa Idade Média, ok? E aquele universalismo todo da igreja começa a declinar, tranquilos? Então aquele universalismo total já começa a declinar. E a igreja, que tinha o poder temporal, né, que entregou o poder temporal aos nobres, aos reis, ela vai querer cuidar do seu poder espiritual. Então a lógica é, a igreja está perdendo seu universalismo político, social e econômico na Europa, de acordo com a formação dos estados nacionais. Então a igreja ela sempre vai querer se proteger para não permitir que a autoridade do rei, por exemplo, tá, interferisse nas questões do poder espiritual, ou seja, da igreja. Então, a igreja ela tinha em seu poder o direito de escolher, nomear bispos, por exemplo. Já reis, eles vão querer interferir, E aí nós temos os movimentos de querelas, tá? E a mais famosa foi a querela das investiduras, que nós vamos ver aqui também, que é questão de prova aí da SpaceX. Tranquilos? Então, essa é a nossa introduçãozinha, né? Rápida, introdução básica. E vamos que vamos aqui para a nossa tela. Vamos que vamos. Vamos lá. A Baixa Idade Média é o período de transformação e mudanças nas bases do feudalismo entre os séculos XI e XV. Caracterizou-se pela superação do regime feudal, pelo surgimento do renascimento comercial e urbano, pelas transformações ocorridas do maior contato com o Oriente após a reabertura do Mar Mediterrâneo. A reabertura desse Mar Mediterrâneo vai acontecer devido às cruzadas, ok? As cruzadas. Nessa imagem aqui, ó, eu mostro a imagem de barbeiros com essas máscaras, os barbeiros, os médicos, galera, da Idade Média, com essas máscaras, ó. Então, isso aqui alude, né, o que a gente vai falar depois da peste negra, ok? Vamos lá. As características gerais. Olha só, cada ponto desse seria uma alternativa correta numa prova da SpaceX. Então, se liga aí no bizu, na dica aqui do professor Luiz Fernando, do canal História para Vencer. Vamos que vamos. Início da superação das estruturas feudais, vou mudar aqui a cor, progressiva estruturação de um novo modo de produção, o capitalismo, que gradativamente, século XVI, XVII, ele vai superar o feudalismo. Não, tudo não é nada feito na história, pessoal, na história humana, nada é feito de forma abrupta, tá? Sempre nós temos aí o processo de transição, ok? Surgimento de uma economia comercial, dinamismo comercial,
o surgimento de um novo grupo social, a burguesia, que vai ter como seus trabalhadores assalariados os jornaleiros, tá? Os jornaleiros, vamos botar aqui. A centralização do poder real, o declínio do modo de produção servil, desenvolvimento do trabalho livre, relações assalariadas, monetarização da economia, das cidades, principalmente, estruturação das monarquias nacionais feudais e a produção de excedentes. Mas isso aqui é o importante pra caramba, é o IPC. Importante pra caramba, produção de excedentes. Então, esses excedentes, devido ao quê? Ao desenvolvimento técnico agrícola, sistema de rotação trienal de cultivo, a charrua e tal, essas tecnologias, os europeus conseguiram produzir tudo em excedente. Então, eles vão comercializar. Tá? Aquela questão de ser autossuficiente, trocar, né, produto por produto, vai ser superado pela monetarização, tá, da moeda. Então, os europeus vão ao Oriente, nas cruzadas, roubam os orientais e levam as pratarias, ouro e tal, para a Europa. Tá? Eles vão explorando as minas, eles vão extraindo ouro e prata da Europa, mas isso vai se esgotar. Daí a necessidade também de querer encontrar mais e mais terras ricas em metais preciosos. Ok? Vamos lá. Articulação entre as três esferas de poder, supranacional, que era o da igreja, que perdeu essa questão supranacional, né? O universalismo dela vai ser diminuído, ok? Também vai haver a articulação entre senhores feudais e reis. Nós vamos ver já que esses senhores feudais, eles vão participar de diversas guerras. A Guerra dos 100 Anos, por exemplo, que enfraqueceu a nobreza francesa e fortaleceu o poder da dinastia capetingia, certo? Então, além das guerras que enfraquecem os senhores feudais, nós vamos ter as revoltas camponesas. As jaqueries, inclusive que ocorreram na França. Essas jaqueries, tranquilos? E aí, olha só, diante desta situação, esses senhores feudais enfraquecidos, eles vão, consequentemente, fortalecer o poder dos reis, certo? Então, esses reis, eles vão criando o quê? Uma nova estrutura de segurança, um exército nacional e permanente. Aí tu pensa assim, pô, o exército nacional e permanente foi criado para quê? Foi criado para garantir a soberania, foi criado para impedir a invasão estrangeira. Pois é, mas nesse caso, inicialmente, o exército nacional ele foi utilizado para combater as revoltas camponesas. Então, o que esse item aqui está falando para você? Que na Idade Média, tá, havia aquele sistema de sociedade estamental, o clero, a nobreza e o grupo dos trabalhadores. Porém, a igreja que perde, né, o seu universalismo, mas ela garante o seu privilégio em apoiar essa formação de estados nacionais. Perfeito? A igreja vai justificar, tá, o poder desses reis, que a gente vai ver na semana que vem, como, por exemplo, os teólogos Jean Bodin e Jacques Bossier, ou seja, a teoria do direito divino dos reis, por exemplo, certo? E os senhores feudais, com medo das revoltas dos camponeses, que eram violentíssimas, e as guerras, que eles perdem, né, mais poder local, ok? A fome também, a peste negra, então eles vão apoiando a centralização política de um nobre. Como nós já vimos na aula 1, galera, esse nobre, né, ou seja, os descendentes de Carlos Magno, por exemplo, eles eram considerados pessoas sagradas. Daí o fortalecimento desse cara, ok? Desse suzerano, tranquilo? Então o Exército Nacional Permanente foi importante para manter no seu lugar esses camponeses, impedir revoltas e garantia de privilégios. Então, na formação de uma monarquia nacional, a estrutura social feudal, ela vai ser mantida na Idade Moderna. Entendeu? O que nós lemos até agora, nós lemos o quê? Que ocorreu, por exemplo,
as mudanças sociais, políticas e econômicas. Mas uma estrutura de poder não é eliminada. O rei era nobre, senhores feudais garantem privilégios. E a igreja, ó, sempre ali justificando o poderio desses dois. Tranquilo? Então, há aquele modelo de sociedade feudal, onde foi desenvolvido o princípio da desigualdade jurídica, ele se mantém na Idade Moderna. Princípio da desigualdade jurídica. Ora, e essa burguesia que a gente falou aqui, ela vai querer o quê? Ela vai lutar pelo quê? Ela vai lutar pela igualdade jurídica. E aí essa burguesia vai levar quase, mais ou menos ali, 3 séculos. Tá? Século XVI, XVII, XVIII. Lá no XVIII ocorre o que na França? A Revolução Francesa, onde a burguesia vai lutar por igualdade jurídica. Tranquilo? Então vejo que essa tal da Baixa Idade Média é a base de tudo, entendeu? Para a gente entender esse processo da formação e consolidação da sociedade europeia. Então aqui nós temos, no último item, em seu período final, essa articulação se dará em prejuízo dos poderes locais e do poder universal do Papa em benefício do poder do Estado Nacional. Do Estado Nacional, que é do rei. Show de bola? A desagregação da sociedade feudal. A desagregação da sociedade feudal. Vamos lá. Crescimento demográfico, como nós já observamos, tá? Aqui na introdução da aula, crescimento demográfico e a evolução agrícola. 2 bizus aqui para vocês, né? Então, crescimento demográfico, fim das invasões bárbaras, confere aí que falamos no início, fim das invasões bárbaras. Os vikings invadiram a região da Normandia, da Inglaterra, e lá eles ficaram, ok? Os muçulmanos param de investir lá no sul da Europa, já haviam conquistado toda a Península Ibérica, tá? E aqui nós temos a diminuição das epidemias, que permitiram o crescimento demográfico a partir do século XI. Então, diminuição das epidemias no século XI. Lá no século XIV vai mudar tudo. Evolução agrícola, com a necessidade de aumento da produção, os senhores melhoraram as técnicas agrícolas, o arado de ferro, atrelamento peitoral nos animais, a ferradura, o moinho hidráulico e a charrua. E expandiram as áreas produtivas, ocupando bosques e florestas. Então, os europeus vão ter um probleminha ali, porque eles aterram as áreas de pântano, eles desmatam as encostas das montanhas. Então, momentos de chuvas, invernos prolongados, por exemplo, derretimento do gelo, as águas da chuva que caiu nas encostas das montanhas, sem a vegetação natural, isso provocou o quê? As inundações, inclusive das áreas agrícolas. Então, o prejuízo dos europeus foi enorme, mas não no século XI em si. Esse problema foi, que a gente pode dizer, de média duração, tá? Século XI, aí vamos ter lá o século XII, XIII e XIV. Século XIV é o século da crise. Rotação de culturas ou afloramento trienal. Então, está aqui a tabelinha para a gente se ligar no que é essa rotação de culturas ou afloramento trienal. Então, olha só, no campo, ano primeiro, vamos plantar o quê? Cevada. No segundo, nós vamos plantar o quê? Aqui no segundo ano, aqui o campo em repouso. E no terceiro ano, a plantação de trigo. Ou seja, no campo 1, campo 2, campo 3. Aí depois o que acontece? A rotação. Campo 2, ano primeiro. Plantação de trigo, plantação de cevada, o campo em repouso. No terceiro ano, a rotação acontece. Onde tinha trigo, agora a terra está em repouso. Ok? Onde tinha cevada, agora planta-se trigo. E aonde tinha o campo em repouso, planta a cevada. Beleza? Então, eles vão fazer aí a rotação trienal de cultivo. Isso provocou, né, o aumento da produção agrícola. Agora, nós temos aqui as cruzadas.
as cruzadas e a justificativa. Nós falamos na introdução da aula que tinha muita gente para pouca terra na Europa, certo? Então, o nobre vai ser vagabundo, os servos vai ser vagabundo, e eles vão roubando tudo que via pela frente. Isso assustou a igreja pra caramba. Então, vamos ver aqui o que foram essas cruzadas. Foram expedições militares e religiosas cristãs, realizadas entre os séculos 11 e 13, com o objetivo de libertar a Terra Santa, Jerusalém na Palestina, sob o domínio dos muçulmanos. Daí que foram as cruzadas. Há uma guerra. Um cruzado cristão, ele era militar. O cara era militar, era nobre, por exemplo. Teve as cruzadas dos servos, teve a cruzada dos idosos, teve a cruzada das crianças, teve a cruzada de um monte de gente. Mas eles, os nobres principalmente, reis que participaram, Ricardo, Coração de Leão, por exemplo, os caras eram militares. Ok? Cruzada é porque nas vestimentas deles tinha aquela cruz, certo? Então eles vão pro pau, beleza? Então vamos lá, pro pau contra quem? Contra os muçulmanos. Eles vão lutar contra os muçulmanos. Justificativa das cruzadas. Então, bizu aqui nessa tela. Contra-ofensiva para romper o cerco muçulmano, aliviar a pressão demográfica na Europa e suas tensões sociais, como o banditismo que eu falei para vocês. Nobre virou vagabundo, o servo virou vagabundo, o servo sem terra, o servo era expulso das terras devido à grande quantidade de pessoas. Interesses da igreja na expansão da fé católica, na fé cristã católica, tá? Só uma ressalva. Em 1054, o cisma do Oriente já havia dividido a igreja cristã, a igreja católica apostólica romana no Ocidente e a igreja ortodoxa grega. Isso já havia acontecido em 1054. A cruzada, o Papa Urbano convoca os cristãos católicos para empreender cruzada no Oriente em 1095, tá certo? Então já havia aí ocorrido o cisma. O imperador bizantino pediu ajuda dos católicos para impedir, né, o ataque de muçulmanos. Então, uma outra justificativa da cruzada seria a tentativa de reaproximar com a igreja ortodoxa e reunificar as duas igrejas, tá? Mas, claro, sendo o líder o Papa do Ocidente. Mas uma cruzada que foi lá dos italianos, eles foram em Constantinopla, meu irmão, roubaram, foi tudo lá, entendeu? Bateram em menino, velho, criança. Então, aí, roubam a Constantinopla, levam as riquezas para a Itália, daí em diante, nunca mais, tá? Essas igrejas se reunificaram. Tranquilos? Bora lá. A causa imediata das cruzadas foi o bloqueio à peregrinação dos cristãos ao Santo Sepulcro. Então, os muçulmanos impedem que cristãos peregrinassem ao Santo Sepulcro. Então, é importante pra caramba aí, tá? Observa. O Papa Urbano II recebeu do imperador bizantino Aleixo I, Comneno, o pedido de ajuda militar contra os infiéis muçulmanos. No concílio de Clermont, em 1095, o Papa convocou os fiéis cristãos para uma guerra santa contra o Islã. Ok? Contra o Islã ou contra o Islã? Tranquilos? Bom, aí aqui nós temos, tá, a consequência das cruzadas. Deixa eu só corrigir aqui para vocês, beleza? Consequência das cruzadas. Consequências. Aí tá, agora sim tá certo. Então nós temos, dinamização das relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Antes da gente continuar, só para falar para vocês o seguinte. Essas cruzadas, tá? Nessas cruzadas, foram em torno de 8 cruzadas. A primeira cruzada, os cristãos obtiveram resultado, conquistam ali Jerusalém, mas depois eles são expulsos de lá, tá? Eles perdem o controle de Jerusalém, na verdade.
depois, na Terceira Cruzada, é que vai haver um acordo entre muçulmanos e cristãos. Os muçulmanos eles vão permitindo que cristãos cheguem até Jerusalém, que façam os contatos, as suas peregrinações. Então, o intercâmbio cultural, o intercâmbio comercial com os muçulmanos ali da Ásia, tá, do norte da África, ficarão mais intensos. Tranquilos? Então, as cruzadas, elas, né, contribuem bastante para isso acontecer lá na Europa, na África, no norte da África e na Ásia. Incentivo ao renascimento comercial e urbano na Europa, crescimento da economia monetária, expansão do mercado, surgimento de novas práticas comerciais, letra de câmbio, cheque e contabilidade, difusão do espírito de lucro e racionalismo econômico, enriquecimento cultural das cidades mediterrâneas, tá? Como a gente já falou isso aqui também, mas principalmente as cidades mediterrâneas do norte da Itália, Gênova, Pisa, Florença, o empobrecimento e enfraquecimento dos senhores feudais e o fortalecimento do poder real. Ok? Show de bola? Olha só. Primeira questão. Com a estreia em 2005... Ai, meu Deus. Já estraguei a surpresa, mas vamos lá. Com a estreia em 2005 do filme Cruzada, novamente colocou-se em evidência diversos aspectos desse singular movimento medieval, que colocou frente a frente o Ocidente e o Oriente. A respeito das cruzadas, é correto afirmar. Bom, já vou avançando aqui, que eu, sem querer, bati aqui na tela e avançou. Então tá aí, ocorreram nos continentes africano, asiático e europeu. Então, olha só, letra A. Todas visaram libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Não. Uma delas tinha que ir para Constantinopla, restabelecer contato com o imperador do Império Bizantino. Na letra B, foram movimentos religiosos, militares, sem interesse econômico. Claro que não, eles vão lá para roubar. C. Tá escassez de metais preciosos na Europa Ocidental, bora lá para o Oriente, fazer o quê? Roubar. Tá? Causaram movimentos messiânicos com a Jaquerie e o Nicolaísmo. Na letra D, permitiram a reaproximação das igrejas do Ocidente e do Oriente. Não, como os italianos foram lá, roubaram tudo, e aí o imperador César o Papista, né, do Império Bizantino, não reatou mais nada, nenhuma negociação com a igreja ocidental. Os movimentos messiânicos. O messianismo é aquele movimento da espera do retorno de um Messias, certo? A Jaquerie, por exemplo, era as revoltas, está de acordo com as revoltas camponesas, ok? Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2. Com o brado de Deus, o que é? Dado em Clermont-Ferrand, França, em 1095, inicia-se um dos movimentos mais singulares da história, as Cruzadas. Movimento inicialmente religioso e militar, as Cruzadas tiveram várias consequências, como o restabelecimento do comércio europeu com o Oriente. Entre outras consequências ou consequência foram ou foi, letra A, o desenvolvimento da atividade artesanal e a ascensão da burguesia. Como consequência, desenvolvimento da atividade artesanal e a ascensão da burguesia. Na letra B, o fortalecimento da agricultura e do sistema feudal vigente na Europa. Fortalecimento da agricultura e do sistema feudal? E aí? C. Fazer os europeus terem contato pela primeira vez com as especiarias. Negativo. Os europeus já, de alguma forma, tinham contatos com o comércio de Constantinopla. Pelo mar Mediterrâneo ficou um pouco complicado, até o século XII, ok? Mas havia contatos comerciais por terra, principalmente das cidades do norte da Europa. Na letra D, o desenvolvimento do trabalho servil e do poder descentralizado feudal. Desenvolvimento do trabalho servil, galera, século XI, o que aquele historiador Flávio de Campos fala? Da realidade dos servos. Os servos queriam sair dos
feudos queriam ir para as cidades, né? Então, no século XI, XII, XIII, vamos ter o declínio da atividade servil. Por quê? Segundo o historiador Flávio de Campos, o ar da cidade liberta. O ar da cidade liberta. Ok? E a letra A, o crescimento do poder e influência da igreja, resultando no cesaropapismo. O crescimento do poder e da influência da igreja resultando no cesaropapismo. O cesaropapismo é uma atribuição, né, ao Império Bizantino, onde César é o imperador, seu poder político é o temporal, e Papa, o seu poder sobre a igreja do Oriente. Então, você tem a junção dos dois, César e Papa, o cesaropapismo. Portanto, a resposta dessa número 2 é a letra A. Ok? Vamos que vamos aqui para a questão de número 3. Olha só que coisa boa. Questão de número 3. Vou aumentar na tela, que as letras é uma questão maior, uma questão robusta. O Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, também conhecido como Império Bizantino, foi uma das mais longevas e importantes estruturas políticas do período medieval e esteve diretamente envolvido com o início do movimento militar, conhecido como Cruzada. Assinale a alternativa que relaciona corretamente esse império com as cruzadas. Então, vamos que vamos aqui. A polêmica ao redor da veneração de imagens religiosas durante a crise iconoclasta bizantina foi uma das motivações para o início da cruzada. Bom, a questão da iconoclastia foi que o Papa, ou melhor, desculpa, o imperador bizantino, ele proibiu o culto das imagens, culto à imagem, ok? Então, essa questão da iconoclastia e do monofisismo também, ela provoca o rompimento da igreja ocidental com a oriental. Na letra B, o cisma do Oriente criou inimizade entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, o que ocasionou a expedição punitiva por parte do Ocidente, conhecida como Cruzada. E aí, gente? C. A tomada da capital bizantina de Constantinopla pelos turcos otomanos causou o exílio do imperador bizantino e a convocação das cruzadas. D. O pedido de auxílio militar feito ao Ocidente pelo Império Bizantino contra o avanço dos turcos seljúcidas foi uma das justificativas para as cruzadas. E a letra E. O levante popular conhecido como Revolta de Niké ameaçou o Império Bizantino e precipitou as cruzadas como medida de proteção. A Revolta de Niké foi lá no século VI, foi no governo de Justiniano, tá? Então, foi uma guerra civil, ok? Então, a resposta correta aqui é a letra D, ok? A invasão dos turcos seljúcidas. Professor, mas não foram os otomanos, não. Os otomanos vão só no século XV, galera. Tá? Muito tempo depois disso tudo aí. Ok? Então tá aí, questão de número 3. Tranquilos? Olha só, galera. Vamos fazer aqui, né, um breve intervalinho e já já a gente volta. A gente volta, 50 minutos de aula. Já já a gente volta para mais uma sequência de aula aí sobre a desagregação da sociedade feudal, aula de número 3. Aguarda aí, já já a gente volta. É isso aí, pessoal. Isso aí, tudo beleza? Estamos de volta aqui no canal História para Vencer. Para você que não me conhece, sou o professor Luiz Fernando. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, se você não é inscrito. E também já deixa like aí na nossa aula de hoje, beleza? Já deixa um likezão aí pra gente. E vamos que vamos, dando sequência aqui à nossa aula sobre a desagregação da sociedade feudal. E lembrando para você que esses títulos que eu coloco aqui em cima, ó, sempre ó, nos nossos slides, nos nossos esquemas, está de acordo com o edital da SpaceX. Então, meu objetivo aqui, minha missão é falar, comentar
todo o edital de história geral para você, beleza? Todo o edital, inteiramente gratuito, aqui com as nossas videoaulas, tranquilo? Então vamos lá, ó. Desagregação da sociedade feudal. A introdução disso aqui a gente já fez no primeiro momento da aula, lá atrás, tá? Então, se perdeu, volta o vídeo lá, assiste de novo, né? E revê essa aula inteira. Mas já falamos aqui da introdução. Então vamos lá. Agora é o renascimento comercial e urbano. As consequências das cruzadas. Consequência das cruzadas. Perfeito? Então vamos que vamos. Olha só. Chamamos de renascimento comercial e urbano o processo de intensificação do comércio, desenvolvimento do artesanato, florescimento das cidades medievais, além do surgimento e fortalecimento da burguesia, que acumulou capital. Comerciantes intensificaram os contatos entre os feudos eram autossuficientes lá no século X, século XI, né? E agora vamos ter a produção de excedente, como nós observamos, e eles vão vender o excedente, certo? A partir de quê? Das feiras. Então, as feiras elas ficarão ali, né, nas principais estradas, por exemplo, que ligavam um feudo ao outro. As cruzadas possibilitaram o comércio com o Oriente, restabelecendo o comércio que havia declinado desde o fim do Império Romano do Ocidente. Veja aqui, nesse discurso, ó, o nosso historiador ele usa o verbo declinado, o termo, né? O declinado. Ele não fala que foi extinto, cara. Perfeito? Que foi declinado. Mas, precisamente, durante as invasões dos árabes, que praticamente fecharam o mar Mediterrâneo, como nós observamos agora há pouco. E olha só aqui, o renascimento comercial. Galera, as provas da SpaceX, ela não usa muito mapa para falar sobre o renascimento comercial e urbano. Mas o mapa ele te ajuda bastante a interpretar as questões da SpaceX. Então aqui nós temos as feiras medievais no mapa, locais de grandes negócios, nos séculos 11 a 13. Observe a legenda também. Você já sabe, você é guerreiro, você vai olhar mapa pra caramba lá na SpaceX, principalmente na mão. Tá? Então não tem problema de você ler mapa comigo, né? Eu sei que tu já sabe ler mapa. Então tu começa pelo título e depois tu vai para a legenda. Observe aqui a área comercial hanseática. A amarela. O norte da Europa. O norte da Europa. Ok? A área comercial de Gênova, Veneza. Então, nós temos aqui, ó, Gênova, Veneza, essa área aqui, ó, as cidades mediterrâneas, como nós observamos antes. A Catalã, na Espanha, olha só. E vejam que havia até o comércio com o norte da África, que era dominada pelos muçulmanos. Professor, e Celta aí já não era de Portugal? Cara, leia a legenda do mapa, século XIII. Os portugueses só conquistam Celta em 1415. Não vacila. Show de bola? E a Champagne. Olha só o comércio de Champagne. E observe aqui em cima Flandres. Então, essa foi a consequência da cruzada. Essas foram as consequências da cruzada. Ok? Então, vejo aí, né, uma intensa atividade comercial, terrestre e marítima. Marítima, principalmente quando os muçulmanos reabrem o comércio do mar Mediterrâneo. Então, vamos lá. As principais rotas de comércio foram a rota do Mediterrâneo, Constantinopla, Alexandria, Itália, Gênova, Veneza, Alexandria aqui, ó, no norte da África. Aqui vai ficar mais claro aquilo que eu disse para vocês, ó, a região do Levante, essa área todinha aqui, ó, norte do Egito, Líbano, Síria, ok? Israel, tá? Ó, Damasco, capital da Síria. Rota de Champagne, Itália, Gênova, Veneza, Champagne. Rota do Mar do Norte, norte da Europa, Inglaterra, Flandres e Champagne. Então, aqui, ó, Londres, Flandres, Champagne. Ok? Então, esses europeus, eles vão, a partir das feiras, fundando as suas cidades. Olha só. Depois, diante das dificuldades encontradas na rota de Champagne, os italianos passaram a atravessar o Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar e dali navegavam pelo Atlântico em direção ao norte, a rota
alternativa. Observe aqui. Quero mostrar para vocês. Os italianos navegam, passam pelo Estreito de Gibraltar e olha só o entreposto comercial. Lisboa. Depois, Porto. Daqui, ó, eles vão para a região de Flandres. Os italianos. Então, observem que os portugueses, ó, eles já vão buscando experiência na arte de navegar com os italianos. Porém, no entanto, todavia, tá? Esses portugueses, né, quando conquistam a sua autonomia em 1139, quando vem, né, a questão da Revolução de Avis, em 1385, e a consolidação do Estado Nacional Português, os portugueses pegaram bizu com os muçulmanos. Então, os muçulmanos introduziram aí nessa Península Arábica a matemática, os números indo-arábicos. Os europeus usavam aqueles negócios de algarismo romano, tá? Não servia para nada. Aí os muçulmanos vão lá e colocam os números indo-arábicos ali. A bússola, eles levam o astrolábio e a filosofia aristotélica também, que era proibido pela igreja até então. Então, os portugueses, eles vão adquirindo experiência. Os italianos vão, mas com os muçulmanos também, certo? Os muçulmanos também. Professor, por que tu fala aí do Império Bizantino? Por que tu fala também dos muçulmanos? Porque está no teu edital, galera. Tá? Mas, geralmente, nas provas das PSECs, a gente analisando, não tem questões específicas de Império Bizantino e Islã. Então, eles misturam esses assuntos dentro desse contexto da Baixa Idade Média, das transformações ou da transição, do período de transição da Idade Média para a Moderna. Perfeito? Então, a gente tem que se ligar nisso. Olhar para todos os cantos, todos os flancos, beleza? E não vacilar na hora de responder a questão. Então, vamos lá. Tendo Portugal como o ponto de escala, transformando assim o pequeno reino português em um entreposto comercial. Então, aí vai desenvolver o comércio português. A ascensão de uma burguesia portuguesa. A aliança da burguesia com o Estado português. A aliança do Estado português com a nobreza, com a igreja. E aí vamos ter a expansão marítima e comercial europeia. Tá? Então, veja que está tudo interligado aqui, galera. Tudo interligado. Aqui, vamos aqui, ó. O renascimento comercial. Os principais conceitos referentes ao renascimento comercial. Aí aqui é só memorização, tá? Não tem para onde fugir. Ok? Esse esquema aqui tá top para ti, pô. Tá? Tá top. Vamos lá, ó. Feiras eram locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da Baixa Idade Média. Deixa eu aumentar aí a tela para ficar melhor para vocês. As principais feiras medievais foram a de Champagne e Flandres. Então, vejo que Flandres era um importante entreposto comercial e que a Inglaterra, Londres, Inglaterra, tinha uma estreita ligação comercial com Flandres. O que será que isso vai rolar, hein? Vai rolar o quê depois, hein? Vamos lá. Guildas eram associações de comerciantes de uma mesma cidade. Tinham como objetivo garantir o monopólio do comércio local e o controle dos preços das mercadorias. As Hansas, ó, as ligas hanseáticas, aqui, ó, no norte da Europa, ó, a área amarela, ó, hanseática, tá? Ligas hanseáticas. Ou seja, o que é isso? Eram associações de comerciantes de várias cidades. Tinham como objetivo defender os interesses comerciais da burguesia urbana, e a mais famosa foi a Liga Hanseática, ou Teutônica, que controlava o comércio no Mar do Norte da Europa, estendendo-se de Londres, no Ocidente, até Novgorod, no Oriente. Lá na Rússia, aqui, ó, olha a seta no mapa, olha para o mapa, Novgorod. Ok? E essa Hansa tinha como líder a cidade germânica de Lübeck. A cidade de Lübeck. Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, tá? Tem Leipzig e Frankfurt. Ok? Bruges, ali na Bélgica. Riga. Nós não temos Lübeck aqui para mostrar para vocês, mas vamos que vamos. Renascimento comercial urbano.
Com o crescente comércio, iniciaram-se os movimentos pela centralização dessa atividade, de modo a torná-la mais dinâmica e lucrativa. Para facilitar suas atividades e compromissos, os comerciantes buscavam áreas específicas junto ao cruzamento de estradas, portos ou grandes castelos feudais. Vamos lá. As cidades mais famosas foram Gênova e Veneza, localizadas na Península Itálica, devido ao comércio das especiarias das Índias. Então, o seu principal ponto de comércio era no Oriente, Constantinopla. Rapidamente, essas cidades prosperaram e passaram a controlar as atividades comerciais na chamada Rota Oriental. Nas cidades, desenvolveram-se as atividades comerciais, artesanais e bancárias, servindo de atração da população rural, ou seja, o ar da cidade liberta. O ar da cidade liberta. O ar da cidade liberta. Ok? A origem da burguesia está ligada às cidades do comércio e a sua denominação aos muros erguidos pelos senhores feudais para proteger os comerciantes e a cobrança de impostos. Construção das muralhas, aí tu vai chamar ela de burgo, dependendo da localização lá da Europa. Dependendo do europeu, comuna, burgo, certo? Como está aqui, já está aqui nessa tela. Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, os principais conceitos referentes ao renascimento urbano. Então, movimento comunal. As cidades passaram a lutar pela independência e a burguesia assumiu o controle administrativo das cidades. Comuna, galera, é muro, tá? Comuna, o muro. Aí vem o termo, né? Cidade, tá? Comuna ou cidade. Lembra da história lá do segundo ano, quando tu estudou no segundo ano? Comuna de Paris. Ou seja, aquela revolta socialista, anarquista, que só ocorreu em Paris, certo? Comuna, cidade. Cidades francas, cidades que conseguiram sua autonomia por meios pacíficos, mediante acordos. Carta de franquia. Pelo princípio da desigualdade jurídica, ali na Europa, né, um dos princípios ali feudais, depois dos Estados Nacionais modernos, onde o princípio da desigualdade jurídica fica, a transmissão, ou seja, adquirir terra na Europa, só era por meio de doação ou herança. Então o cara não podia comprar terra. Na Inglaterra vai ser diferente, a gente vai ver a lei de cercamentos, entendeu? Mas na Europa, no continental, onde surge ali, desenvolve o feudalismo clássico, que eu já falei para vocês aí na aula 2, o feudalismo clássico, na aula 1, na verdade, ele ocorre em quais atuais países? Certo? Ele ocorre na França e Alemanha. Certo? Na França e no Sacro Império Romano Germânico. É ali que se desenvolve o feudalismo clássico. Então não podia se comprar terra. Na Inglaterra vai poder, com as leis de cercamentos, mas nesse feudalismo clássico da Europa continental, não. O professor, teve feudalismo clássico em Portugal? Como, cabeção? Vai ter feudalismo em Portugal se eles estavam sob domínio dos muçulmanos. Certo? Eles vão expulsar os muçulmanos. Então, o estilo de feudalismo, de servidão portuguesa é diferente desse clássico. O pagamento dos tributos que nós já estudamos, talha, corvéia, banalidade. Compreende? Coloca isso na tua cabeça. Tá? Então é ali que rola o feudalismo clássico. Aí vamos lá, o que isso tem a ver, professor? Tem a ver que o burguês não podia comprar terra. Então, para as feiras terem autonomia, o burguês comprava do senhor feudal uma carta de franquia. Entendeu? Então, a feira ela ficava autônoma. E os burgueses também, né, além dos senhores feudais, como nós vimos, mas os burgueses também constroem os muros. E os burgueses, o conjunto deles ali daquelas feiras, agora das cidades, eles se reúnem em certas repúblicas autônomas em relação ao feudo. Formam-se assembleias de burgueses. Elegem um representante para administrar a cidade, prefeito. Tudo aí começa. Tá? Tudinho. Então tá aqui, carta de franquia, com os senhores feudais recebiam indenizações. Mas a terra não era do burguês. Eles vão conseguindo a autonomia dessas cidades. Cidades comunas, cidades que conseguiram sua autonomia por meio da luta armada. Foi na porrada até que ganharam. Buscando o apoio real
diante da resistência dos senhores feudais. Corporações de ofício eram associações de artesãos de um mesmo ofício, ramo de atividade. Os objetivos eram impedir a concorrência, garantir a qualidade dos produtos e organizar os horários de trabalho. E aí os jornaleiros que eu falei para vocês, eles vão reivindicar aumento de salário, já visto aqui. Até o salário deles era tabelado, era taxado. Então não importa se tu trabalha aqui numa corporação de ofício, no município aí do teu estado, eu vou arrumar emprego lá no município X, do mesmo estado, porque lá paga maior. Então se tu sai do Y para querer ganhar mais numa corporação de ofício no município X, não vai rolar, não vai ter o salário maior, vai ser a mesma coisa que os caras, certo? Eles estabeleciam até mesmo o salário do cara, certo? Então, corporação de sapateiros, o cara trabalha em várias oficinas produzindo sapato, aí ele vai querer arrumar um emprego numa oficina melhor, porque vai pagar mais, não vai rolar, ele recebeu o mesmo salário. Daí lá no século XIV, vai ter o quê? As revoltas urbanas. Além das jaqueries, as revoltas rurais, vai ter também as revoltas urbanas. A dos jornaleiros, certo? Então vejo que a própria, a gente falou no início da nobreza, mas a burguesia também vai apoiar a centralização do poder nas mãos do rei para conter essas revoltas. Então o Exército Nacional Permanente também vai ser utilizado para conter essas revoltas urbanas. Manter esse povo, né, no seu devido lugar, eles pensavam. Em geral, as corporações de ofício se dividiam em... resposta aqui importante pra caramba. Em geral, as corporações de ofício se dividiam em mestre, dono da oficina, matéria-prima e dos meios de produção. Companheiros ou oficiais já tinham aprendido o ofício, ajudavam o mestre e recebiam os salários, mas necessitavam de autorização para a abertura de uma nova loja, pois deveria haver autorização dos outros mestres. Parece aquela coisa, professor, esse negócio é da 7ª série, professor. Mas cai, pô. Mas cai na prova. Tá? Então, paciência, velho. Entuba. Tu vai ouvir muito essa palavra. Entuba. Entendeu? Tá aí já. Entuba. Faz o correto. Tá? Não reclama. Bora lá. Aprendizes. Aqueles que vinham para aprender o ofício. Tinham alimentação, moradia e vestuário. Obviamente recebiam o aprendizado, porém não recebiam o salário. Que vida mais danada, né? Bom, olha só agora. A desagregação da sociedade feudal, crise do feudalismo ou crise do século XIV. Crise do feudalismo ou crise do século XIV. Diante de tudo, cruzada acabou lá no século XIII, Guerra dos 100 Anos, Guerra de Reconquista. Olha só o que sobrou aí na Europa. Vamos lá, vamos aumentar essa tela aqui. Olha o que sobrou aí na Europa. Vamos lá. De cima para baixo aqui, tá, gente? Acompanhe. Aumento populacional, necessidade de maior produção de alimentos na Europa. Então, aumento populacional. Aqui, aumento populacional. Mas não tem. Eles aterraram os pântanos, desmataram as florestas das encostas das montanhas, tá? Mas a crise chegou. Século XIV. Transformação de florestas e áreas cultiváveis. Comprometimento da produção agrícola causado por alterações climáticas, chuvas torrenciais e frio intenso. Ou seja, invernos rigorosos, tá? Secas prolongadas também. O resultado disso, o resultado dessa primeira coluna é a fome. Beleza? É assim que tu vai estudar depois sozinho. Agora vamos aqui para a segunda coluna. Que fator, né? Quais mais fatores provocaram a crise do feudalismo? Entrada na Europa pelos portos italianos da bactéria da peste bubônica. Então nós temos aí a peste bubônica, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. A falta de higiene, as cidades medievais sem saneamento, crescimento populacional nas cidades com péssimas condições sanitárias, tá? O resultado, com os ratos que embarcavam nos navios europeus lá em Constantinopla,
tá? Empestar a Europa com a peste. Então, qual é o resultado disso aqui? Peste negra, tá? Nós não vamos aí, certo? Perder tempo a analisar a peste negra, beleza? Então, a fome e a peste provocaram o quê? Diminuição da população. Né? A peste negra, 1/3 da população europeia foi dizimada. Agora aqui, ó, a última coluna. A última coluna. Olha só. França e Inglaterra, rivalidade políticas e econômicas. Rivalidade políticas e econômicas. Olha só. A crise de sucessão da França. Morre o último rei da dinastia Capetinga. Crise de sucessão, a Inglaterra reivindicou o trono. Então, você tem aí a crise de sucessão. Rivalidade econômica. A Inglaterra queria o domínio completo da região de Flandres. Haja vista que a Inglaterra tinha terras em Flandres e também queria o domínio territorial de Flandres. Então, nós temos aí duas causas da Guerra dos 100 Anos. Ok? Então, crise social e econômica na Europa. As revoltas camponesas e urbanas. Então, essas revoltas camponesas e urbanas, olha, a dos jaqueris e a dos jornaleiros. Isso tudo desestabilizou o sistema feudal. Desestabilizou o sistema feudal. Tá aí. Então, esse é o presente que eu estou te dando. Tá certo? Estuda aqui comigo. Se inscreve no canal. Espalha essas aulas. Espalha esse canal para mais colegas teus que querem ser militar, que querem ser oficial. Tá? Se inscreve aí. Se inscreve no comentário também, vamos bater um papo. Aqui, galera, nós temos a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, 1337, 1453. Então, esse presente aqui eu vou deixar você ler. Você vai ler esse conflito, tá? Aí na tua casa, depois no teu tablet, beleza? Não requer assim, uma explicação, tá? Vocês vão ver aí nas questões que eu separei, nós não temos questão específica da SpaceX. Posso estar enganado, vou investigar mais. Tá? Se tiver, eu trago aí as questões e a gente volta a falar sobre isso. Mas, por hora, é a tua leitura, tá bom? Pô, professor, é curso completo, né? Aí você, claro que sim, pô. Curso completo. Tá beleza? Tá? Então, Guerra dos 100 Anos envolveu o quê? A causa principal, a crise de sucessão francesa, tá? Crise de sucessão francesa e os ingleses queriam reivindicar o trono francês. Claro, os franceses, a nobreza francesa não aceita, tá? Além dessa causa, temos ali a disputa da região de Flandres, o grande e grandioso entreposto comercial, certo? Grande entreposto comercial. Tranquilo? 100 anos de porrada, mais de 100 anos, 116 anos de porrada. Mas lembre-se, não foi uma guerra intermitente, certo? Teve os momentos de parada. Por que pararam, professor? Por causa da peste negra. Só isso, professor? Por causa das revoltas camponesas. Ok? Porém, no final de tudo isso, ocorre o quê? A vitória da França. Vitória dos franceses. Embora aqui, se você ler aqui depois esse esquema, você vai ver que os ingleses venceram a maior parte das batalhas, mas no final, os ingleses, ou melhor, os franceses vencem a guerra, tá? E aí nós temos a figura mística. Isso aqui vai servir mais para a tua escola do que para o concurso. Se você já não terminou o ensino médio, está no segundo ano, né? Isso aqui vai servir mais para a tua prova de escola do que para a prova da SpaceX. A figura da mística Joana d'Arc. Mística, sim, ela existiu, mas ela dizia ser enviada de Deus e tal. Então, ela consegue ali, conquista grandes vitórias. Uma camponesa que virou líder do exército francês, tá? Mais uns malditinhos franceses. Olha só. Cadê o nome dos caras aqui, ó? Capturada pelos borguignões franceses, pró-Inglaterra, Joana d'Arc. Né? Esses caras entregam ela lá para ele, trai ela. Então, Joana d'Arc foi condenada por heresia pela Santa Inquisição. Tá? Capturada pelos borguignões franceses pró-Inglaterra, aí ela é acusada de bruxaria.
em 1430, foi queimada viva. E aí você tem território inglês, transformando-se em um ícone ou Marte, símbolo do que a luta francesa precisava para consolidar sua vitória em 1453. Então a figura dela, Marte, Joana d'Arc, inspira os franceses para combater e vencer os ingleses. Beleza? É isso aí. Então, as consequências desse conflito foram o enfraquecimento da nobreza e o fortalecimento do poder real. É poder real francês. Guerra de Reconquista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Guerra de Reconquista. Observe o mapa. Observe o mapa. Se tem mapa na prova, certo? É pouco provável ter mapa na prova da SpaceX, mas se aparecer, rapaz, se aparecer, my brother, se aparecer, menino, se aparecer, menina, lê o primeiro a fonte, depois lê a legenda se tiver. Então, esses reinos cristãos aqui, ó, do norte, eles vão combatendo os mouros da Península Ibérica. Vão formando Portugal e Espanha. Ok? Então, Guerra de Reconquista. Guerra de Reconquista teve início ali no século XI, ou seja, ela é retomada no século XI. Século XI, 1095, bora lá. Iniciou-se o quê? O Papa Urbano II, Concílio de Clermont, convoca quem? Os cristãos, católicos, para lutar contra os muçulmanos, tomar Jerusalém. Então você tem aquela cruzada no Oriente. Cruzada no Oriente. Aumento populacional, nobre, cheio de nobre, vagabundo. O que mais? Servos, vagabundos. Não conseguiram trabalho, foram para vadiagem, foram para vagabundagem. O que vai rolar? Violência. Faltava o que muito para eles? Terras. Então, esses cristãos, eles são incentivados, encorajados pelos seus nobres para lutar contra os mouros que estavam na Península Ibérica. Então, mouro muçulmano, católico versus mouros. Cruzada, Guerra Santa, cruzada ocidental. Guerra de Reconquista ou cruzada ocidental. Dá para tu? Então aí, ó, Guerra de Reconquista, ou conquista cristã, ou cruzada ocidental. Expulsar os mouros da Península Ibérica. Então foi o conflito iniciado após a expansão árabe no século VIII, em que os cristãos refugiados na região das Astúrias travaram lutas contra os mouros, nome dados aos árabes que ocuparam a Península Ibérica. Professor, por que está dando ênfase aí na Guerra de Reconquista? Porque quando a gente chegar na aula de expansão marítima, eu não vou voltar para essa Guerra de Reconquista. A gente não vai perder tempo depois. A gente já vai para a expansão marítima. Entenderam aí a lógica? A gente aborda o que mais é cobrado aí na SpaceX. Esse conflito durou cerca de 600 anos, somente a partir do século XI ganhou realmente força com o início do movimento cruzadístico. Porém, com o fim das cruzadas, no século XIII, o movimento se fortaleceu em outro aspecto político, pois iniciava uma nova fase na Europa Baixa Idade Média. A formação dos estados nacionais modernos, por exemplo, primeiramente os portugueses. Então, a Guerra de Reconquista ou Cruzada Ocidental. Guerra de Reconquista ou Cruzada Ocidental. Formou o Estado Nacional Português, primeiramente. 1385, após a Revolução de Avis. Mestre João, mestre da Ordem de Avis, liderando a burguesia, a parcela da nobreza e a raia miúda. Que é isso, a raia miúda? Ou seja, era a pequena sociedade, a plebe portuguesa, a raia miúda, os trabalhadores, certo? Sem os despossuídos de terra. Seria isso, a raia miúda. Tá? Bora lá. Primeiramente os portugueses e depois os espanhóis conseguiram expulsar os árabes. Então, primeiro Portugal, 1385. 1469, casamento dos reis católicos. Isabel, rainha de Castela, e Fernando, rei de Aragão. Casaram, formou o Estado Nacional Espanhol, monarquia espanhola. 1492, os espanhóis expulsam os muçulmanos de Granada, lá no sul, aqui, ó, Granada, no sul da Península Ibérica. E aí, ó, após a expulsão daqui, ó, dos mouros, aqui, ó, os espanhóis também investem na expansão ultramarina. Primeiro Portugal, que se consolidou primeiro, depois a Espanha.
Aí, olha só, o cara vai falar assim, professor, são causas da expansão marítima. Qual é o mais importante? Não excluindo os outros, mas qual é o mais importante? A centralização do poder. A centralização política do poder que foi mais importante. Não esqueçam dessa frase que eu vou falar agora. Sem centralização política não haveria expansão marítima. Sem centralização política não haveria expansão marítima. Então os portugueses se lançaram ao mar. E os franceses, professor? Enquanto os portugueses já estavam saindo ao mar em 1385, já estavam bem antes, mas o Estado Nacional incentiva cada vez mais a expansão marítima. Tá? A França, em 1385, e a Inglaterra ainda estavam na Guerra dos 100 Anos. Então eles se atrasaram. Morou aí? Entendeu? A parada? Então, posição privilegiada, escola de Sagres. O que mais? A burguesia financiando os investimentos. A questão da igreja também, a quebra do misticismo religioso, a bússola, o astrolábio, papapá. Isso é importante. Mas a centralização política é muito mais. Sem centralização política não haveria expansão marítima. Perfeito? Então, quando depois, lá no século XVI, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, lá no século XVI, aí vem um Francisco I da França. Quero ver o testamento de Adão, que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. Mas aí já, Portugal e Espanha já tinha até dividido. Espanha já estava lá no século XVI, colonizando, né, a América Espanhola. Mas, enfim, a gente vai ver isso aí depois. Show de bola? Agora aqui, mais uma. Revoltas camponesas e urbanas. Já falamos dela. Agora está aqui, mastigadinho para ti. A fome, a peste e as guerras, a superexploração dos servos com a permanência de taxações abusivas pelos senhores feudais. O aumento do custo de vida, tudo isso resultou nas diversas revoltas camponesas. Levantes populares de Flandres, os Jaqueris na França. Jaqueris quer dizer o quê? João Ninguém. João Ninguém. Tá? O sem terra ali, João Ninguém. Era essa expressão Jaqueris era pejorativo. Beleza? Revolta de Sionpe em Flandres e a rebelião de Wat Taylor, 1381 na Inglaterra. Então veja que as próprias revoltas camponesas, tá, atrasaram o processo de formação. Atrasem sim, mas fortalece o Exército Nacional Permanente, fortalece o poder dos reis. Professor, em Portugal não teve isso aí, não? Portugal foi diferente, galera, o feudalismo português. Tá? Servos, por exemplo, eles recebiam salário em determinada situação. No feudalismo português, o suzerano, que era o rei, ele doava a terra ao senhor feudal. Quando esse senhor nobre português morria, o feudo era devolvido para o suzerano, ou seja, o rei. Ao contrário daquela região do feudalismo clássico, que eu falei para vocês, França e o Império Romano-Germânico, hoje a Alemanha. Quando o suzerano distribuía a terra para o seu vassalo, o vassalo ele ficava com a terra, era transmitida em caráter hereditário. Manjou aí? Portugal não, o cara morreu, a terra voltava, né, no caso, para o rei. Beleza? Crise interna da igreja. A gente já falou, o universalismo da igreja medieval cai, principalmente nesse período de transição da Idade Moderna, da Idade Média para a Moderna. Vamos lá. Desde o pontificado do Papa Inocêncio III, século XII e XIII, já era perceptível a tentativa da igreja de demonstrar a supremacia do poder espiritual em relação ao temporal. Poder espiritual da igreja, basicamente falando. Poder espiritual é da igreja. Poder temporal dos homens. Carlos Magno, lembra lá Carlos Magno? Carlos Magno foi coroado pela igreja. A igreja coroou Carlos Magno. Carlos Magno, o Papa disse, Leão, né? O Leão. Carlos, tu é o defensor da igreja. Mas, Carlos, tu, com esse poder temporal de proteger a igreja, não pode interferir nos assuntos da igreja. Quem tem o poder da igreja, o poder espiritual, no caso, é o Papa. Então, são dois poderes, certo? Distintos. Cada um manda no seu. Basicamente é isso.
Porém, essa postura da igreja começou a entrar em conflito com os interesses dos reis. Por quê? Porque os reis vão querer interferir no poder espiritual. Certo? Que começava a despontar entre os senhores feudais, como é o caso dos reis capetinhos da França. Tá? Da França. Pega aí o teu esquema, lê direitinho lá, Guerra dos 100 Anos. O último rei da dinastia capetinja morre, aí vem a crise de sucessão. Deixa eu botar aqui para te ver. Tá? Ó, os motivos da Guerra dos 100 Anos, só para ficar mais claro. Foram a sucessão do trono francês, após a morte do último rei capetinho e a disputa pela região de Flandres. Então, esse capetinho aqui, certo? Era a dinastia. A dinastia capetinja que sucedeu a Carolíngia. Né? Carlos, da França, lá atrás, morreu, aí assumiu o trono francês Hugo Capeto. Só que o Hugo Capeto, lá no século X, ele era mais um rei, mas era mais um senhor feudal. Então ele trabalhou, ele e seus descendentes, para fazer a centralização do poder político da França. No final do século XIII, esse conflito se acirra entre Felipe IV, rei francês, e o Papa Bonifácio, do século VIII, levando primeiro a convocar, em 1302, a primeira Assembleia dos Estados Gerais. Estados Gerais, professor, lá da França? Revolução Francesa, é? Não é Revolução Francesa, cara. Veja só, é o século XIV, mas já havia a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, o parlamento inglês. Então você vai ter os Estados Gerais, o clero, a nobreza e os trabalhadores. Mas esses trabalhadores aqui que vão ter direito ao voto vai ser a burguesia. Ou seja, o critério para ser eleito era censitário. Então vejo que ocorre na França já uma aliança entre a burguesia e o rei. O rei cobra imposto, a burguesia eu pago. Mas vamos investir isso. Vamos investir na atividade comercial. Vamos investir lá depois, né? Outros burgueses, claro, e outros reis, lá do século XVI, vamos investir na expansão marítima. Mas, ora, a América já estava dividida, século XVI, entre portugueses e espanhóis. E aí, os franceses desistiram? Não, pô. Invadiram o Brasil, Rio de Janeiro, 1555. Invadiram Maranhão, 1612. Rio de Janeiro, França Antártica, 1555, 1565. Expulso pelo Mendes Sá. Invadiram o Maranhão, 1612, 1615. Alexandre de Moura, expulsa lá o Daniel de Latouche. Ok? Aí eles vão para onde? Amapá, dão uma passar e vão lá para a Guiana Francesa. Vão para o Haiti, Canadá. E aí não é mais a nossa história, não nos interessa. Beleza? 1303, com a morte de Bonifácio VIII, Felipe IV interfere diretamente na sucessão, praticamente impondo a eleição de Clemente V. Então, o poder temporal, Felipe IV interferiu nos assuntos da igreja, poder espiritual. Tá? Eleição de Clemente V, um membro do clero francês. Por pressão de Felipe IV, o novo Papa transfere a sede da Santa Sé de Roma para Avignon, iniciando o período denominado Cativeiro de Avignon. Cativeiro de Avignon, pergunta de prova. SpaceX. Foi o quê? Quando a sede da igreja foi transferida para Avignon, na França. Também chamada de o novo cativeiro da Babilônia. Tá aí. Vamos que vamos. Crise interna da igreja. Essa condição permaneceu até 1377, quando o clero remanescente em Roma e os descontentes com a transferência proclamaram um novo papa, concomitantemente com a eleição ocorrida no território francês. Essa situação se agravou quando da eleição de um terceiro papa da cidade de Pisa. Essas eleições geraram uma disputa muito grande entre eles, provocando o cisma do Ocidente. Então, em dado momento, a cristandade do Ocidente estava dividida, como nós observamos agora. E o cisma só é solucionado em 1417, com a eleição de Martim V e o retorno oficial da cidade do pontificado para Roma.
Porém, esse conflito já havia promovido uma grande decadência do poder da Igreja Católica medieval. O universalismo da Igreja caiu, diminuiu. Tá? O universalismo da Igreja caiu, diminuiu. Beleza? Olha lá. Consequências da crise do feudalismo. Vamos que vamos. Impacto das crises dos séculos XIV e XV. Aí, né, tá ficando meio repetitivo, porque isso é importante. Não dá para a gente falar de todos os assuntos assim de forma mais detalhada ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fatiar aqui os esquemas. Então, vamos lá. Ó. Século XIV, sobre a Europa Ocidental, foi arrasador, de modo que foi demorada a reconstrução de grande parte da economia europeia. As principais consequências da crise do século XIV ou crise do feudalismo. Tá? Dependendo ali do examinador, do capitão lá que vai fazer a tua prova, ok? Então ele pode colocar ali crise do século XIV. Ou ele coloca crise do feudalismo. Tá? Aí aqui, ó, falta de mão de obra. Peste negra, fome e as revoltas camponesas. Escassez de metais preciosos devido à grande exploração. Daí o que tem que fazer? Tem que roubar dos outros. Escassearam os metais preciosos na Europa, vamos roubar de quem? Lá dos muçulmanos, no Oriente, norte da África, e depois Américas. África. A retração do comércio, com a peste negra, por exemplo, retraiu o comércio. Dependendo do momento que ele estiver ali falando, quando os muçulmanos bloqueavam o comércio e a peregrinação de cristãos para o Ocidente, depois os muçulmanos reabrem. Crise agrícola. Enfraquecimento do poder político e religioso dos senhores feudais e da igreja medieval. União com o rei, formação dos estados nacionais modernos e início da transição do feudalismo para o capitalismo. Show de bola? Caraca, professor, top. Top mesmo. E agora vamos lá para a nossa primeira questão. Primeira questão. Na Europa feudal, começa a ocorrer o ressurgimento e crescimento das cidades, com a dinamização do comércio. Assinale a alternativa em que todos os fatos citados são as causas corretas desse renascimento comercial e urbano. SpaceX 2009. Ah, questão antiga. Sim, tu quer estudar questão nova? A prova nem aconteceu. Ah, eu quero questão nova, professor. Então, prevê o futuro aí e me diz qual é a questão que vai cair na prova. Então, a gente tem que trabalhar com aqueles assuntos que são mais cobrados, independentemente da época da questão, tá bom? Então, bora lá. A questão, né? As citadas são as causas, galera. Ele quer as causas aqui, tá? As causas corretas desse renascimento comercial urbano. Passam aí, vamos lá. 1 minuto, 2 minutos para responder. Resposta correta. Letra C. Resposta correta, letra C. Crescimento da população europeia, expansão do cultivo agrícola causada pelas melhorias introduzidas como o arado e a enxada de ferro, reabertura do comércio no Mediterrâneo provocada pelas cruzadas. Show de bola, né? Questão número 2. Os últimos anos do século X foram marcados na Europa Ocidental pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortandade por epidemias. Tais fatos geraram estabilidade e crescimento demográfico a partir do século XI. O continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como o renascimento comercial. Com relação ao acima exposto, é correto afirmar que o iluminismo, turma, isso aqui a gente nem viu ainda. Iluminismo é no século XVIII. Século XVII para o século XVIII. Né? Se a gente contar ali com René Descartes, né? Isaac Newton, John Locke. Então já está fora a letra A. E aqui, ó, professor, mas só por isso que tu vai
cancelar essa, não, ó, século XI aqui em cima, poder, ó, o tempo cronológico está diferente. Iluminismo, século XVIII. E aqui, no texto base da questão, certo? Século XI, beleza? Bora lá. B. Restabelecimento de rotas comerciais com a Oceania. Porra, aí é lasca, né? Oceania, brother. Aqui a gente está no século XI. Os europeus, ó, Itália, vou pegar aqui Itália, ainda estão em contato comercial com Constantinopla, velho. No máximo aqui a região do Levante que eu falei para vocês, na Síria, no Líbano, atuais, né? Israel. E o norte da África, quem é? O Egito. Beleza? Então, Itália, comércio via mar Mediterrâneo, com essa turma aqui do Oriente. Vamos lá. Os avanços tecnológicos levaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. E aí? Século X, século XI, aumento da produção agrícola, desenvolvimento de técnicas agrícolas, sistema trienal de cultivo. Vamos que vamos. Letra D. As cruzadas impediram a circulação de mercadorias entre Ocidente e Oriente. Impediram? Não. A consequência é a reabertura. Letra E. A intensificação do comércio provocou enfraquecimento de feiras. Não, elas provocam o fortalecimento de feiras, que formarão ali depois as cidades. Resposta correta é a letra C. Questão número 3. Isso é com vocês. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais, com o revigoramento do comércio e das cidades, entre os séculos XI e XIII, na Europa. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia. Esse é com vocês aí. Com o surgimento da burguesia. Então, o tempo cronológico. Vou pegar aqui, só uma partezinha aqui. Vamos fazendo, vamos respondendo. Séculos XI e XIII. Tempo cronológico. Nas alternativas, assinale aquela que relaciona com o surgimento da burguesia. Extensão da atividade comercial. Formação das feiras. Compra da carta de franquia. Autonomia das cidades. E aí? Qual é a resposta correta? Resposta correta está na letra. O crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova classe de mercados e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior. Ok? Vamos lá. Letra A. Os avanços tecnológicos adotados na agricultura não foram suficientes. Século XI foram. Charrua, sistema trienal de cultivo, atrelamento do peitoral dos animais. Vimos isso hoje aqui, hein? B. Intensificação das invasões bárbaras. Século XI diminuiu. Século X, século XI, os vikings pararam de encher o saco. Os muçulmanos no sul também. Ok? E os magiares do leste europeu. Diminuiu. Peste negra, por ser mais facilmente combatida, mas facilmente, pessoal, aí é bronca, né? 1/3 da população europeia morreu. Tá? Vou te falar uma coisa aqui, só do século XIX que essa peste é realmente erradicada na Europa. Tá? Não faz ela não acabou, não sumiu, né? Ela foi erradicada. Só no século XIX. Vamos lá para a letra E. O advento da Guerra Santa desmotivou as práticas comerciais. A Guerra Santa é cruzada, ela não desmotiva, ela motivou. É como consequência. Né? A consequência das cruzadas é o restabelecimento do comércio entre os artesãos e organizadores das cruzadas, em função das sérias ameaças das rotas comerciais no Oriente, limitando o comércio ao continente europeu. Vamos a mais uma aqui? Questão número 4, 2022. Por quase 200 anos, 1096 a 1270. Ó, século XI ao XIII. A região do Mediterrâneo Oriental viveu o movimento das cruzadas, expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica,
relativamente a esse assunto é correto afirmar. Caraca, professor, questão de cruzada pra caceta, né? Isso é exatamente, meu irmão. Tudo da SpaceX aí. Vamos lá. Na Idade Média havia uma distinção rígida entre o poder do clero e dos nobres, o que pode ser percebido inclusive no movimento das cruzadas. B. As cruzadas levaram ao enfraquecimento do poder real, à medida que os senhores feudais ganhavam força com as expedições. C. A luta de reconquista das cruzadas não era desejada pelos imperadores bizantinos, os quais, desde o cisma do Oriente, em 1054, pretendiam combater os povos muçulmanos sem a ajuda do Ocidente. D. Havia outros interesses em jogo nas cruzadas, como o comércio, atividade em destaque no início do período, mas que perdeu importância no decorrer do tempo, dado que era considerada uma atividade mundana. E a letra E. Para a historiografia dos países árabes, as cruzadas foram a primeira manifestação do imperialismo ocidental. Então, os muçulmanos, eles expandem seu território saindo da Península Arábica, após a morte de Maomé no século VII. Tá? Eles avançam pelo norte da África, invadem a região do Levante e atacam territórios do Império Bizantino. Do norte da África, eles ocupam a Península Ibérica. Ok? Então, vamos destacar nessa expansão árabe e muçulmana duas dinastias, a Omíada e a Abássida. Omíada está mais ligada para a expansão e a Abássida mais ligada para a cultura, medicina, por exemplo, literatura. Ok? Mas o detalhe é que eles expandem. No entanto, as cruzadas, são cruzadas realizadas por cristãos ocidentais. Então, os cristãos ocidentais, eles vão querer libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, mas também vão querer estabelecer o controle político, social, econômico daquela região. Interferência, certo? No estilo de vida muçulmano. Ao longo do século XIX, no século XX, os europeus conquistam, neocolonizam essas áreas da Ásia, ou seja, do Oriente Médio, da África. Então, para a historiografia, ou seja, para os historiadores árabes, as cruzadas foram as primeiras manifestações do imperialismo ocidental, a imposição cultural. Tu é de uma religião de infiel. A religião católica é melhor do que a tua. Ou seja, interferência, tentativa de cristianizar os muçulmanos com as cruzadas, mas não deu certo. Então, a resposta aqui é a letra E. Tá? O estudo da escrita da história, ou seja, as fontes que os árabes estudam em relação às cruzadas, elas afirmam que as cruzadas foi o primeiro momento, né, a primeira manifestação do imperialismo europeu ocidental na Ásia. Show de bola? Então tá aí, guerreiro, mais uma aula finalizada, missão cumprida por hoje.